Oi, gente. O meu nome é Júlia, eu sou professora de História e a aula de hoje vai sobre o período regencial. O período regencial, ele se inicia após a abdicação de Dom Pedro I do trono, com a volta dele para Portugal, e ele deixa aqui no Brasil o seu filho, o Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade. Então, pela Constituição, o Brasil ele deveria, até a chegada da maioridade de Dom Pedro II, ser governado por políticos brasileiros naquela época. E foi isso que foi feito nesse período regencial. E esse período, justamente por esse contexto, foi marcado por muitas instabilidades políticas, muitas divergências entre os partidos políticos da época e por muitas revoltas por diversas províncias no Brasil. Justamente porque a gente ainda não tinha uma identidade nacional formada naquela época por conta desses regentes. E o período regencial, ele pode ser entendido e dividido em duas grandes fases. A primeira do avanço liberal, com a regência trina provisória e a regência trina permanente, além do Padre Feijó, e a segunda fase marcada pelo regresso conservador, com a figura do Araújo Lima na regência una. A regência trina provisória, ela durou só alguns meses, até termos uma eleição e decidir quem seriam os regentes permanentes. Mas ela tomou algumas atitudes, como por exemplo voltar com o Ministério dos Brasileiros, que o Dom Pedro I tinha dissolvido no primeiro reinado, e anistiar presos e pessoas exiladas na época também do período do primeiro reinado, para de fato permitir com que essas pessoas voltassem para o Brasil ou então regressassem ali à política brasileira. E teve então a eleição, então a gente vai falar da regência trina permanente, onde há 3 governantes liderando ali o executivo, mas eles em si, na prática, não tiveram muito destaque. Quem se destacou mesmo foi o ministro da Justiça, que era o Padre Feijó na época, porque o Padre Feijó, ele teve e tinha ali uma posição muito diferente dos demais, que era uma posição mais voltada para dar maior poder para o executivo, além de dar maior ali autonomia para as províncias. E isso fez com que outros partidos políticos se opusessem a ele logo de cara. Esse período regencial é justamente importante para a gente perceber essas oposições políticas entre esses grupos ali sociais, principalmente grupos da elite brasileira que estavam ali querendo que os seus interesses fossem atendidos. Então, nessa fase, a gente pode lembrar ali do primeiro reinado que existia 2 partidos principais, o Partido Brasileiro e o Partido Português. Esses 2 partidos, eles vão ser, então, de alguma maneira, ampliados para outros partidos. Então, a gente vai falar do partido composto pelos restauradores, que defendiam a volta da monarquia no Brasil, e essa volta de uma monarquia seria com a figura de Dom Pedro I também aqui no Brasil. Eles defendiam, então, essa política mais centralizadora, com a figura de Dom Pedro. Mas o que acontece com os restauradores, com esse objetivo principal deles, é que em 1834 Dom Pedro I ele acaba falecendo. Então eles perdem o seu principal objetivo e a partir disso eles começam a migrar, a ir para outros movimentos políticos. Já outros partidos políticos, outros grupos, eram compostos por liberais. Lembra que naquela época, gente, os liberais, eles compunham, na verdade, uma ideia de liberalismo mais limitado. Ou seja, muitos desses liberais não eram a favor da abolição da escravidão, por exemplo,
ou de uma transformação mais profunda na sociedade. Então, eram liberais diferentes daqueles liberais clássicos da Europa. Então, a gente tem que ficar atento sobre isso. E esses liberais, eles podiam ser divididos e eram divididos entre liberais moderados e liberais exaltados. Os liberais moderados eram compostos por fazendeiros, ou seja, por uma elite de fazendeiros que defendiam uma estrutura federalista, ou seja, o federalismo, uma independência maior das províncias do Brasil, com aí a divisão dos três poderes. Já os liberais exaltados, eles eram um grupo mais heterogêneo, ou seja, mais diversos ali na sua formação, e eles defendiam uma descentralização do poder, uma autonomia das províncias, e alguns deles até defendiam ideias parecidas e com características de ideias já republicanas, de uma república ou da abolição, defendiam a abolição da escravidão, e por isso mesmo eram considerados pelos liberais moderados exaltados, porque na cabeça dos outros liberais eles tinham ideias muito radicais e muito modernas para aquela época que estava sendo vivida. Então esses dois grupos liberais, eles realmente se divergiam e se opunham muito naquela época. Então é marcado, né, por essa instabilidade política e essas revoltas também que cada vez mais estavam aumentando pelo território brasileiro. E na regência trina permanente, a gente vai ver a figura do Padre Feijó, como eu havia dito, muito destacado. Ele resolve criar uma outra força militar paralela à força do Exército, que é a conhecida Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, ela era composta por fazendeiros, ou seja, por proprietários de terras, de escravizados, ou seja, por uma elite, até mesmo porque para você participar da Guarda Nacional, você tinha que ter uma determinada renda. Então, como uma consequência disso, a gente vai ver posteriormente na República o que a gente chama de coronelismo, era o início ali, a raiz do coronelismo se formando, e também a gente vai ver como consequência o exército se enfraquecendo, porque esses fazendeiros, essa elite que estava compondo a Guarda Nacional, ela não tinha mais obrigação de se alistar para o exército brasileiro. Então, o exército ele ficou sendo composto pelas classes mais pobres da sociedade e ele foi se enfraquecendo. O Padre Feijó, ele também decide dar títulos a esses fazendeiros de coronéis. E esses coronéis, então, eles tinham uma função, que era basicamente de fazer justiça dentro de suas províncias. Mas era uma justiça, na prática, muito particular e voltada para os seus interesses particulares, né? Então, havia todo esse cenário naquela época e a Guarda Nacional ela foi uma criação ali nesse período regencial muito importante e para a gente ficar atento sobre ela, até mesmo na prova do vestibular, que pode cair uma questão sobre isso. Além disso, o Padre Feijó, junto com a Assembleia, criou o ato adicional. O ato adicional, ele é considerado e foi considerado por muitos historiadores como uma espécie de experiência republicana naquela época, porque as características ali que foram apresentadas tinham um caráter muito próximo de um projeto republicano. O ato adicional, ele determinava, então, a suspensão do poder moderador, lembrando que o poder moderador era aquele quarto poder que, na prática, serviu para controlar os outros três poderes, que dava mais poder a Dom Pedro I. Então, esse ato adicional ele dissolvia esse poder moderador nesse momento. Além do ato adicional, colocar uma regência una, ou seja, agora não vai ser uma regência trina,
vai haver apenas um regente no executivo. O ato adicional, ele também criou várias, na verdade, assembleias provinciais, ou seja, essas assembleias dentro aí de cada província tinha agora autonomia para discutir os problemas, para fazer reuniões, para saber o que era melhor em cada localidade. Então esse ato adicional ele foi criado e é comparado aí essas características já ali republicanas antes mesmo do período realmente da nossa república, que vai acontecer só em 1889. E aí a gente inicia o período da regência una com a figura ali do Padre Feijó. O Padre Feijó, ele também sofreu com muita instabilidade política, ele também, por si só, era muito controverso. As revoltas regenciais estavam se espalhando, estavam ficando mais fortes nesse momento também da sua regência una. E esses liberais moderados e os restauradores, eles deram ali, né, esses grupos políticos, eles deram origem a um outro grupo político. Né? Então, já havia os liberais moderados, exaltados, os restauradores, que migravam ali para os outros grupos que existiam, porque o Dom Pedro I tinha falecido, e aí a gente vai ver um outro grupo se formando, que era dos progressistas, que era apoiado pelo Padre Feijó, e defendiam como causa principal, como objetivo principal, a descentralização do poder e a maior autonomia das províncias. Né? Então, e ao mesmo tempo, com a criação dos progressistas, houve a criação de um outro grupo político governado ali por políticos que eram a favor de uma regressão. Eles eram os regressistas, eles eram mais conservadores, mais centralizadores. Então, houve, nesse período do Padre Feijó, esses dois grupos, os progressistas e os regressistas. E aí é importante a gente falar tudo isso porque para vocês estudantes é legal e é interessante para o vestibular vocês saberem quem eram esses grupos, o que eles defendiam, qual era o objetivo principal da política e da economia da época. Então, eu estou batendo assim nessa tecla para vocês ficarem atentos com relação a isso. O Padre Feijó, ele também sofreu muito com oposição, principalmente dentro da própria Assembleia. Ele era acusado de não controlar as províncias, até mesmo porque o governo daquela época culpava as revoltas por conta dessa maior autonomia das províncias, das assembleias provinciais. Então o Padre Feijó ele acaba não terminando o seu mandato, ele fica apenas 2 anos no poder, de 1835 até 1837, e ele acaba abdicando. Com a abdicação do Padre Feijó, há uma nova eleição. E aí vem a regência una do Araújo Lima, compondo ali essa segunda fase do período regencial, conhecida como regresso conservador, justamente porque o Araújo Lima ele compunha o grupo político dos regressistas. E essas elites, naquela época, que a gente está falando, tinha muito medo de perder os seus privilégios políticos, econômicos, sociais, e eles tinham muito medo de transformações muito radicais, muito profundas, que realmente mudassem a estrutura da sociedade brasileira nessa época. Então, o que o Araújo Lima ele faz? Ele dissolve o ato adicional criado ali na época da regência da regência trina permanente. Ele dissolve e cria uma lei interpretativa do ato adicional. E aí ele volta com algumas medidas que anteriormente foram retiradas ali. E essa lei interpretativa, ela, num geral, ela dá maior poder para o executivo,
e dá um fim realmente às assembleias provinciais. O Araújo Lima ele centraliza o poder para si, ele começa ele mesmo a nomear funcionários para cargos ali na sua política, no seu governo, nas províncias. Então é uma época bastante conservadora mesmo, com uma ideia mais centralizadora. E a gente está vendo que essa elite que apoiava ele e que tinha ali os seus interesses ali, eram basicamente uma elite que também não queria de fato que houvesse uma república, por exemplo, que não desse margem para acabar com o sistema da escravidão, por exemplo, né? E na prática, a gente está falando aqui dos conservadores, dos regressistas, mas na prática mesmo, até mesmo esses liberais que a gente fala, gente, não tinha muita diferença entre liberais e conservadores. Esses liberais, nesse momento, eles estavam também, assim como os conservadores, preocupados com os seus interesses políticos e econômicos. Eles não queriam perder os seus privilégios. Então, não havia de fato muita diferença, até porque projetos como projetos baseados na questão da liberdade, da escravidão, ou de algumas reformas mais assim ligadas ali a uma ideia mais republicana, eram ainda muito fracas. Esses projetos não eram com muita força. Então, na prática, pouca diferença tinha, né? Eles estavam preocupados muito mais consigo do que com a população, com o bem ali geral da nação, enfim. E o que esses liberais, apesar de pouca diferença, tinham ali de fato, né, uma oposição contra esses regressistas, e os liberais decidem tomar uma iniciativa que naquela época foi uma iniciativa para eles acabarem com o que estava acontecendo. Eles decidem formar um clube ali chamado Clube da Maioridade para tentar adiantar a maioridade de Dom Pedro II, ou seja, para o Dom Pedro II realmente assumir o governo do Brasil. Até mesmo alguns conservadores acabaram por migrar ali para esse Clube da Maioridade, para que o Dom Pedro II voltasse, porque na cabeça dos liberais isso seria uma solução para acabar com esse período de conflitos, de revoltas, de instabilidade, enfim. E, de fato, houve, então, em 1840, o golpe da maioridade, quando Dom Pedro II, com apenas 15 anos de idade, ele assume o poder e o governo do Brasil. Claro que com 15 anos ele ainda era amparado por alguns políticos ali brasileiros na época, mas houve esse adiantamento da maioridade dele, iniciando em 1840 o segundo reinado, que vai ser uma aula para um próximo vídeo. Bem, é importante para o vestibular, e eu vou deixar aqui claro para vocês, num período regencial, a gente perceber quem eram esses grupos políticos, o que eles queriam. Por exemplo, esses grupos políticos conservadores, que queriam ali naquela época, né, os restauradores, a volta de Dom Pedro I, eram compostos basicamente por comerciantes e funcionários públicos portugueses, que eram fiéis a Lisboa. Então, a gente tem que perceber isso. Quem eram esses liberais moderados e exaltados? Os moderados eram os fazendeiros, né? Principalmente ali os cafeicultores de São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, quem compunha também essa Guarda Nacional? Uma elite, né? A classe mais pobre, menos favorecida, ficava ali no exército, ou seja, à margem ali das decisões políticas da época. E por que então que eles tentaram dar esse golpe da maioridade? Justamente para acabar com esses conflitos,
obviamente, essas revoltas regenciais, mas também, principalmente, para eles não perderem os seus privilégios. Então, é importante a gente dar assim, esse toque, né, no final da nossa aula, porque o vestibular gosta desse tipo de reflexão e desse contexto ali sendo interpretado de uma maneira histórica. Então, a aula de hoje foi sobre o período regencial, a gente vai ter uma aula sobre o segundo reinado, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem alguma dúvida que tiverem, e até a próxima aula.